Nós vamos agora à França para conversar com a nossa correspondente na Europa, Priscila Yazbek. Já são mais de 650 presos em mais um dia de protestos espalhados por todo o país contra a morte de um jovem, o assassinato de um jovem de origem argelina de 17 anos que não teria parado numa blitz de trânsito e foi ali mesmo assassinado pelos policiais. A Priscila Yazbek está na região metropolitana de Paris, onde estão concentrados os protestos mais contundentes, não é, Priscila? Conta pra gente onde é, o que é que tem aí no seu cenário. Estou vendo ali Antes tinha uma imobiliária destruída, agora uma agência destruída. O que é que você tem para mostrar pra gente daí? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Aqui eu estou numa praça que fica muito próximo a uma estação de metrô em Nanterre, onde se concentraram, então, esses protestos nessa terceira noite de confrontos entre manifestantes e policiais. Como vocês podem ver, aqui atrás de mim tem essa agência imobiliária. Eu estava numa outra posição, mas ainda estou em frente a essa agência, que foi uma das mais vandalizadas. Tem as cadeiras destruídas, os vidros quebrados no chão ainda. Mas eu vou mostrar também, Colombo, outras partes aqui dessa praça para vocês verem que não foi só essa imobiliária. Aqui a gente tem uma agência de crediário que também foi queimada. Aqui, ó, lá na frente tem a estação de metrô, onde eu falei que as pessoas se concentraram, e ao longo desse trajeto é possível observar que vários lugares tiveram seus vidros quebrados, lojas foram invadidas, e eu tô tentando chegar aqui no lugar onde a gente consegue ver ainda um resquício de fogo, né, de fumaça por causa de um incêndio que aconteceu. Os manifestantes incendiaram lixos, incendiaram também lojas, incendiaram carros. Foram pelo menos 40 carros incendiados. Como você falou, mais de 650 pessoas foram presas e 250 policiais ficaram feridos. Isso segundo as informações do Ministério de Segurança, né, do equivalente ao Ministério de Segurança no Brasil, o Ministério do Interior aqui da França. Estou mostrando para vocês aqui ainda fumaça dessa fogueira, uma fogueira que deve ter acontecido aqui ontem à noite. E eu vou mostrar também aqui do outro lado um restaurante, né? Comum aqui na França os restaurantes terem uma área externa para cadeiras, para as mesas. E aqui a gente vê então também outro sinal de incêndio e de cadeiras, né, que estão queimadas. Ali são restos de cadeiras queimadas. E aqui também a gente vê alguns grafites, né, umas pichações, né, nas paredes, pedindo vingança pelo Nael. Então, o cenário que a gente vê aqui, Colombo, é um cenário ainda de pessoas tentando arrumar aqui as lojas, né, tentando tirar o rescaldo, né, que a gente diz quando acontece algum incêndio, alguma coisa. As pessoas estão tentando arrumar a situação por aqui, estão tentando ajustar, né, a situação por aqui. Agora, o que eu queria dizer também sobre a situação de hoje: o presidente francês, Emmanuel Macron, ele convocou mais uma reunião com seus ministros. Ontem ele já fez uma reunião de emergência para tentar resolver a situação. A Elisabeth Borne, que é a primeira-ministra, disse que vai conversar sobre formas de restabelecer a ordem justamente por causa desses protestos que estão violentos. O Nael tinha 17 anos, é um jovem, como você falou, franco-argelino, e isso traz um debate muito grande sobre violência policial, principalmente com jovens racializados, com jovens negros. Isso já aconteceu em outros momentos aqui na França. Em 2005, 2 jovens também foram mortos, eletrocutados, tentando fugir da polícia. Só no ano passado, 12 pessoas morreram em paradas de trânsito por não obedecer à ordem dos policiais depois de disparos com armas de fogo. E também em 2016, um jovem também foi morto por asfixia. O laudo dele saiu em 2020. Então isso gerou alguns debates nesses momentos, e os debates agora estão se reacendendo e se juntam também com uma insatisfação muito grande da população depois dos protestos da reforma da Previdência, que também tiveram cenas de confrontos entre policiais e manifestantes muito fortes, e também um questionamento muito grande sobre violência policial e sobre o uso de armas de fogo. Uma investigação foi iniciada contra esse policial que está detido. Ele tinha 38 anos, era um policial experiente, e ele é acusado de homicídio culposo. Então a gente vai seguir acompanhando aqui toda essa situação. Mais protestos são previstos. Ontem 6.200 pessoas marcharam aqui nas ruas de Nanterre para pedir justiça pela morte de Nael, de 17 anos. Eu volto com você. Priscila Yazbek nos transportou
para a região metropolitana de Paris e mostrou em determinado local ali os restos da manifestação da última noite, da uma madrugada, manifestações que devem continuar, ao que tudo indica. Os policiais argumentam o quê, Priscila? Eles atiraram no rapaz porque ele furou a blitz, ele não parou, os 3 estão presos. E quem é o responsável por essa polícia que assassinou esse rapaz? É o governo local? Quem é o responsável, o chefe imediato desses policiais? Então, Colombo, a gente mostrou aqui no Novo Dia a cena, né, da morte do Nael. O que aconteceu foi que eles fizeram essa parada de trânsito, dá para ver um vídeo, né? Inicialmente os policiais disseram que eles estavam agindo em legítima defesa. Depois um vídeo foi revelado e mostra a cena em que os policiais, eles apontam a arma para Nael no carro, é possível ver o carro acelerando um pouco e de repente o carro arrancando. Também alguns jornais locais que conseguiram escutar exatamente o que os policiais falam e começaram a conferir essas falas do policial, mostra que o policial fala: eu vou meter uma bala na sua cabeça. E é depois disso que o Nael arranca o carro e aí com isso leva o tiro a queima-roupa e morre alguns minutos depois. Quem está fazendo essa investigação é o Ministério Público aqui da cidade de Nanterre, mas esse Ministério Público e também as forças de segurança, elas respondem ao Ministério do Interior, que é o equivalente ao nosso Ministério de Segurança. Então, a culpa, digamos assim, está recaindo mais uma vez sobre o governo. Um governo que já vinha sendo questionado justamente por causa da reforma da Previdência. Inclusive, Colombo, existe um questionamento por causa... É que tocou meu celular aqui, eu vou ver se eu perdi o contato com vocês, mas sigo falando, qualquer coisa vocês me falam. E aí o governo de Emmanuel Macron vem sendo muito criticado. O presidente chegou a falar que é indesculpável o que aconteceu aqui em Nanterre com o jovem Nael, mas depois que ele falou sobre isso, ele voltou atrás. Também começou a falar que o vandalismo e a invasão de lojas quebradas também em ruas luxuosas de Paris, que isso não pode acontecer, então tentou amenizar. O presidente francês Emmanuel Macron é conhecido ou é criticado por defender muitas vezes as forças policiais nesses momentos de confrontos, inclusive durante os protestos da reforma da Previdência, ele fez defesa das forças de segurança e dos policiais e da atuação dos policiais durante os protestos. E aí tem duas visões, né, Colombo, sobre isso. Tem a visão dos manifestantes que falam que a polícia usa força excessiva e por isso eles reagem, e tem também a visão dessas forças de segurança e também um pouco do que Macron defendeu durante a reforma, que os policiais agem para tentar conter o vandalismo, né, em alguns casos. Mas são duas visões então sobre essa questão que é super complexa e que envolve preconceito, envolve violência policial, uso de armas de fogo por parte da polícia e também estatísticas que mostram que são as pessoas que mais sofrem são pessoas de ascendência árabe, são pessoas negras. Inclusive tem algumas estatísticas, né? Um homem negro ou árabe na França, por ser negro ou árabe, tem 20 vezes mais chances de passar por uma abordagem. Desde 2017, o número de pessoas mortas por causa de uma recusa em obedecer ordem aumentou 5 vezes. Então são algumas estatísticas que mostram, assim como no Brasil, né, Colombo, que essas pessoas elas são mais vítimas desse tipo de abordagem que acaba terminando em fatalidade. Volto com você. Pois é, e essa é a discussão importante, né? Tanto lá quanto aqui, as autoridades... É claro que violência nunca é legal, nunca é recomendável, não é solução para nada. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A destruição de vitrine, carro queimado, não é legal, é condenável, mas tem um peso. E o assassinato, com frequência, de tanta gente com uma característica específica, deve ter outro peso. Esse é o cerne da questão, o cerne da discussão, que acaba se perdendo em meio à condenação devida e sempre bem-vinda de atos de violência. Queimam um restaurante, queimam um carro, quebram ponto de ônibus, quebram vitrine de loja de luxo. Nunca é legal. A Priscila Asbeck, mais uma vez, um baita trabalho, nos transportou lá para a França, nos transportou para dentro, para o local desses protestos que aparentemente não vão parar, pelo menos no curto prazo.